Bom dia, dono de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha? Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês, donos de oficina, como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Para quem ainda não me conhece, eu sou o William Rezende, o perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service também, o criador aí da Mecânica da Mente, que tem ajudado os donos de oficina a mudar seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo. A gente vai falar um pouquinho desse pilar aí, né? Exatamente. O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar exatamente sobre como não deixar a oficina afetar a sua saúde. Por quê? Gente, a gente já falou aqui algumas vezes, né? A gente conversa com vários donos de oficina, tanto aqui no podcast, como com os alunos da Mecânica da Mente. E uma coisa que a gente percebeu, que a gente vê relatos deles, não é chutômetro, não é achismo, é coisa que eles falam pra gente, é que a oficina está afetando a minha saúde. Eu estou me sentindo doente, eu estou ficando doente por conta da oficina, porque só trabalha, não consigo descansar, não consigo ter dinheiro, nem com o médico, às vezes eu tenho tempo ou dinheiro para ir no médico. Então, está ficando pesado. Então, hoje a gente vai mostrar como você pode superar isso e como isso vai te ajudar a organizar a sua oficina mecânica e transformar isso em mais lucro. Porque aí o lucro vai te ajudar quando você precisar disso aí, por conta do problema de saúde. Quando você mesmo o problema de saúde, nada demais. Você vai aquela hora que você levantar, chutar a ponta da cama, aí você vai pro médico tranquilo, não vai ter problema nenhum. Tudo certo, Lu? Tudo certo, vamos lá. Então vamos lá. Só aguardando aí. Beleza. Para a gente começar, por que estamos vendo cada vez mais donos de oficina doentes por causa do trabalho? Muito bem, o William, os amigos aí, aproveitando aí para trazer esse tema, que é um tema muito importante, tá? Só que também, assim, vale ressaltar, às vezes, o que nós conseguimos fazer, show de bola, né? Só que também tem fatores externos aí de uma certa forma também acaba contribuindo e como você acaba se blindando disso, certo? Vou só fazer um contexto rápido aqui, né? Até por conta do que a gente vem vivendo aí. Por quê? Porque eu estou sendo muito procurado também, né? O William e os amigos aí, eu estou sendo muito procurado aí, alunos mandando mensagem, donos de oficina, às vezes entram em contato comigo, justamente a respeito de algumas situações que vem acontecendo. Porque, querendo ou não, o dono da oficina é uma pessoa. E os clientes são pessoas, e os fornecedores são pessoas. Né? Só que está todo mundo passando por uma situação aí no nosso país que assim, a gente veio de inúmeras situações do qual gera, né, um adoecimento emocional das pessoas. Se a pessoa, nem todo mundo consegue, de uma certa forma, buscar ajuda ou manter contato com informações que possa ajudar. Né? Se você for ver no período da pandemia, quantas pessoas não ficaram doentes, né, psicologicamente, de ficar consumindo todo dia aquelas informações. Morreu não sei quanto, morreu não sei quanto, morreu não sei quanto. Aí você vai ver, você vai conversar com uma pessoa e tipo, morreu um amigo, morreu um parente. Então, tudo isso, tudo aquilo que você vai consumindo, de uma certa forma, vai trazendo uma doença emocional para você. E isso afeta diretamente na sua reação. Né? Nós estamos aí vendo, além disso, né, um momento pós-pandemia, e aí a gente vive o momento que está vivendo aí da situação muito importante política do país. Isso de uma certa forma. Então, o questionamento que muitos donos de oficina às vezes têm feito é: nossa, eu nunca vi tantos clientes reclamar de algumas coisas, ou tantos clientes que às vezes,
você pega e você trata bem e a pessoa não tem um mínimo de respeito, às vezes, ou de duvidar, ou de querer te questionar, ou de te criticar. Então, tudo isso, de uma certa forma, vai sobrecarregando também o dono da oficina. Agora, vamos falar um pouco das partes internas, né? Vamos falar um pouquinho da parte interna. Uma das estratégias até que eu fiz, que eu sabia, não negligenciando de maneira nenhuma o período da pandemia, né? Mas eu não ficava consumindo, né? Eu optei por estudar muito durante esse período, aproveitar para buscar o máximo de informações, tanto que foi através aí desse período da pandemia que surgiu o quê? Que surgiu a mecânica da mente, né? Ali a gente já começou, no meio de 2020 a gente começou o trabalho com donos de oficinas, então a minha mente ela estava praticamente sendo consumida por informações para trazer melhorias, não só melhorias ali dentro da TAG, né, que nós fizemos vários planos de ações para poder, porque ali no começo da pandemia mesmo, sendo o serviço autorizado, caiu um pouco o serviço, né? Deu aquela caída, a gente ainda tinha muitos carros aqui dentro, até antes de decretar lá o lockdown. E a gente continuou e depois nós fizemos planos de ação para poder trazer os clientes. Trazer não, né? E buscar porque ninguém queria sair de casa. Né? E graças a Deus foi dando certo, mas era assim. Era a parte da manhã, início da tarde, aplicando isso, correndo atrás. E a outra parte era o que? À noite, estudando, era aula, estudando, aula. E aí eu nem vi o período da pandemia passar. Né? Tive algumas pessoas que, infelizmente, próximo vieram, né, a nos deixar aí, mas a gente vai, de uma certa forma... eu tive eu fui pouco afetado psicologicamente, por quê? Porque eu não estava consumindo muito. Tomava o devido cuidado, as precauções e tudo mais, mas assim, não ficava recebendo aquela informação. Então, hoje, dono de oficina, então, mediante a isso que eu também falei, por conta assim, de muitos clientes, né, ainda mais que o setor da reparação automotiva não é um setor muito bem visto, né, está entre os 10 que o pessoal mais desconfia aí, né, sobre execução de serviço. Então, assim, às vezes um cliente bom, como um aluno outro dia, ele falou, meu, eu desacreditei, um cliente bom, um cliente de bastante tempo, simplesmente ele viu uma situação, ele veio me questionar e tipo, meio que falou que eu tinha lesado ele, que eu tinha feito coisa errada. E aí você imagina o sentimento que a pessoa fica, porque o dono de oficina, ele assim, eu não vou generalizar, mas eu vou falar que uma grande parte gosta de trabalhar, fazer o serviço certinho. Às vezes ele não consegue executar o serviço com a excelência que ele gostaria, mediante as situações que ele vive no dia a dia, às vezes a falta do colaborador. Mas no coração dele, isso daí você pode ter certeza que ele sempre quer fazer o melhor. Às vezes a pessoa fala assim, porque parece que você cria, né, um defeito no carro para o cliente voltar. Meu, isso daí é um verdadeiro absurdo. Né? A gente ali gosta de aplicar tudo direitinho. Às vezes você questionado, né, por uma pessoa dessa forma, abala emocionalmente. Aquilo parece que fica comendo a cabeça ou a mente da pessoa ali. Se for no período da manhã, ele vai ficar sendo consumido por aquilo no resto do dia. Se ele não souber como administrar isso emocionalmente, que é o que eu quero até trazer para vocês no dia de hoje, né? Mas trazendo essas informações, vamos trazer um pouquinho do que é que acontece aí nos bastidores para que vocês possam entender, e eu tenho plena certeza que vocês estão concordando com isso, né? Tem alguns, né, donos de oficina que às vezes até pela a situação que vive acaba explodindo, né, e tendo discussão com o cliente, né? Aqui na Tagma dificilmente, né? A gente passa por essa situação também. Agora, como que a gente vem se preparando para que isso aconteça? Como que o dono de oficina ele pode se preparar em relação a isso, né? Imagino que seja mais ou menos aí uma pergunta que o William vai fazer aí, certo, William? Exatamente. Como que, sim, tem muitos fatores que afetam, mas o que a gente consegue lidar hoje é mais essa questão do tipo, meu, você tá com problema de saúde, vou usar os exemplos mais... A gente sabe do cuidado da saúde mental, mas assim, o mental às vezes demora um pouco para você perceber.
Aí vamos trazer um pouco aqui para a questão física, que é uma coisa mais até fácil do dono de oficina perceber, por que isso, né, afeta tanto ele. Então, ou seja, tipo, meu, você tá ali, você tá trabalhando, você começa a sentir aquela dor nas costas, talvez uma dor de cabeça constante, que é físico, você tá ali, ó, a cabeça latejando. Por que que então isso está acontecendo com tantos donos de oficina? Porque, ó, por conta da falta de organização e do lucro? É só por conta disso? Aí a falta da organização, ela é um fator, né, que mais rege aí a causa desses problemas. Então vamos lá, por exemplo, né, toda vez que a gente começa o podcast aí, né, Mecânica da Mente, criador da Mecânica da Mente, que ajuda donos de oficina a mudar seus resultados partindo do pilar principal. Por que que eu falo isso? Porque assim, a empresa é o reflexo do dono. Então, por onde a gente tem que começar a fazer as coisas? Por onde a gente tem que começar a organizar? Por onde a gente tem que começar a olhar? Quando a gente já faz ali alguma aula, ou quando você faz um onboard, quando eu tenho a oportunidade de conversar com algum aluno que está interessado para entrar na mecânica da mente, a gente às vezes gosta, nem seja rápido ali, fazer um bate-papo. Porque através do bate-papo você vê como que está o estado, né, emocional, o estado psicológico dele, baseado em cima da análise de perfil comportamental, mas eu não sou nenhum médico, não sou psicólogo nem nada, mas quando você estuda acerca do perfil comportamental, você começa a ver através de reações, através do tom da voz, através da comunicação, né? A gente não consegue ver essa comunicação verbal fisicamente, porque às vezes a gente faz uma chamada de vídeo, mas você vê as reações. A gente tem histórico ali da segunda turma do Gleison, quando ele falava comigo numa chamada de vídeo que nós fizemos, você via essa intensidade que ele tinha, a raiva, a ira que estava dentro dele. Então isso daí primeiramente precisou ser tratado dele, que eu falei para ele. Então ele conseguiu ouvir, abaixar a adrenalina, ele foi fazendo todos os exercícios que a gente ia passando. Uma das coisas que a gente passava muito, William, que assim, quem absorveu isso foi sensacional. Hoje fica um pouco mais complicado. Às vezes nós passamos, mas a pessoa também tem que ter o interesse de absorver. Tem um livro que chama O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro muito pequeno, mas muito poderoso, muito lido e indicado por dono de grandes empresas, que vai falar de um mundo que às vezes a pessoa ela acaba entrando. Então, o dono da oficina, que nem eu falei, né, partindo do pilar principal, a gente vai vendo, isso aí tem que ver como é que está o pilar principal, que é ele. Ele vai ter que ver como é que ele está vivendo o presente momento. E se ele está vivendo um momento muito tenso, que ele saiba levantar a mão, né, e abrir a boca e pedir ajuda. Porque, assim, tem donos de oficina que às vezes a gente olha e fala assim, meu, fica difícil. Como que eu vou falar com um cara desse que ele precisa de uma certa forma primeiro se tratar, né? Para depois poder organizar a oficina dele. Então, o pilar principal, William, o que vai afetar, na boa parte aí, é a desorganização que afeta, né? Baseado em cima do quê? Baseado em cima da desorganização que a vida do próprio dono da oficina está vivendo. Por isso que a gente fala, a empresa é o reflexo do dono. Tem um ponto, assim, bem legal, que tem um rapaz que eu gosto muito de ouvir ele, e ele, assim, até baseado em cima disso, não tem problema nenhum de falar, que, assim, de uma certa forma eu me espelho até nele, porque ele me ajudou muito, né? Ele tem aí um programa que ajuda donos de empresas, e um dos pilares principais, tanto que é o pilar número 1 que ele coloca, é o domínio pessoal. Então, assim, se o dono da oficina ele não tiver um domínio pessoal, ele não entender de controlar as emoções dele, não entender que tipo assim, a situação que ele está passando, ele primeiro precisa dar um basta, dar uma sentada, dar uma respirada, falar, meu, eu estou indo para um caminho que não é o caminho que está certo, né? Lá atrás, a gente passou por uma situação muito parecida com isso, que foi assim, um transtorno, uma loucura muito grande, ao ponto de lá o galpão que a gente tem lá no interior, o Ale, depois você já fecha a porta para ele não descer aí, fazendo favor.
e abre o portão lá, por gentileza. Então, ele entender que, assim, as coisas vão andar bem dentro da oficina se ele não parar e não tiver um reflexo dele mesmo. Né? Como que ele vai, de uma certa forma, ele está doente emocional, ele está, de uma certa forma, muito estressado ali, como que ele vai atender direito um cliente que geralmente precisa de um atendimento melhor? Porque tem cliente, né, com perfil conforme que ele vai fazer muita pergunta. Ele vai fazer, assim, às vezes, pergunta que para o dono da oficina, tipo assim, meu, isso aqui é um absurdo o cara tá me perguntando. Mas é por conta do perfil dele. Baseado em cima das informações que você vai passar, das dúvidas que ele tem, é que ele vai trilhar o caminho para fazer a aprovação de um orçamento. Então, ontem eu atendi uma pessoa que, assim, ela perguntava ao extremo. Então, assim, eu, de uma certa forma, né, por conta desses dias que a gente até conversou na nossa aula terça-feira, esse momento que você vive, né, momento instável da sociedade, aí mais Copa do Mundo, mais feriado, mais isso, mais aquilo, né, você está tão focado ali para tentar fazer as coisas acontecerem. Ontem teve um cliente que ele me consumiu praticamente meio-dia, com pergunta. E outra, tinha pergunta que eu fiz, que eu respondi para ele, ele perguntou a mesma coisa 3 vezes. Eu fiz um vídeo. Então, como que você vai fazer? Você vai estourar? Você vai chegar e vai falar assim, velho, pelo amor de Deus, não, eu vou dar devida atenção até um determinado momento. Aí, às vezes, assim, as pessoas perguntam, nossa, não sei como você aguenta. Não sei. A pergunta é clara. Eu tenho que entender que, assim, eu assumi de ser empreendedor, que eu sou dono de uma empresa, que eu atendo, né, o público diretamente e que, assim, a gente não sabe quem vem doente, quem não vem, a gente não sabe quem vem com problema, quem não vem, a gente não sabe quem vem né, as mulheres que tem aquele período, né, do mês ali, né, eu não sei quem vem desse jeito, quem não vem. Eu só sei que eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar apto para o quê? Para tudo que está acontecendo de forma externa, eu não deixar afetar de forma interna, principalmente em mim. Então, ali eu fui, né, sanando as dúvidas, expliquei, de vez em quando eu falava, essa pergunta aqui, né, eu já respondi para você através disso, assim, assim, assado, tal, não sei o quê. Né? No final, ele não aprovou, né, mas ele vai pagar ali o diagnóstico, foi explicado para ele concordou de estar pagando o diagnóstico, né, porque foi avisado, foi comunicado, mas também, assim, chegou no final do dia, William, né, o nível que às vezes a gente chega, eu também tenho que ter um descanso mental, porque às vezes é exigido demais. Então, ali, eu ainda fui estudar, porque a gente tem um negócio para falar hoje, para alguns donos de oficina de um grupo lá que eu participo. Então, o que que acontece? Mas chegou, na hora de eu ir embora para casa, tudo que eu mais queria era só ficar em silêncio, só. Porque é uma hora que eu tenho para poder entregar. Então, o dono da oficina ele tem que entender a hora que ele é exigido demais e a hora que ele tem que dar um basta. Tem que dar uma parada, tem que dar uma respirada, tem que olhar um negócio diferente, assistir um negócio diferente para sair ali daquele ambiente. Por que eu estou falando isso? Vamos lá, presta bastante atenção. Isso daí eu tenho certeza que os donos de oficina eles vão concordar plenamente. Quando um cliente ele questiona ou ele fala para você que você agiu de má fé, né? É uma das coisas aí que acontece, porque às vezes a gente é mal visto por conta disso. Você foi lá, você aplicou, né, uma peça, aí essa peça deu problema, né? Você escolheu optar por colocar uma peça de qualidade, né? Eu já peguei até peça de concessionária com defeito, então a gente está sujeito a isso, não tá restrito a nós colocar uma peça que a gente vai dar 100% de certeza que ela vai funcionar perfeitamente durante um longo tempo. Então aí aquela peça ali veio a dar problema. Depois que aquela peça veio a dar problema, aí você vai explicar para o cliente, então, deu um problema na peça, e aí a pessoa começa, de uma certa forma, a proferir palavras, né, de forma até ofensiva para você. Então, quando isso acontece, aí entra o conflito. É por isso que a gente fala a respeito da mecânica da mente. Eu venho estudando neurociência, né? Não para me tornar um neurocientista, mas para poder entender a reação
humana, para poder entender as minhas reações. Até por conta que o meu perfil é dominante alto, a tendência de eu estourar é muito fácil. Então, como eu vim me tratando ao longo do tempo, buscando conhecimento disso, então eu vou explicar para o dono de oficina que está acompanhando a gente, o William aí. O cara falou, ele proferiu uma palavra, né, que de uma certa forma não veio de encontro. O dono da oficina, ele conhece a parte técnica, né, ele sabe que a peça pode dar problema, ele se disponibiliza para estar ajudando o cliente, para solucionar o problema, só que o cliente ataca, né, o dono da oficina, porque você fez isso, você já sabia, você quis tirar vantagem de cima de mim. Então, quando isso acontece, o contrário da reação que o dono da oficina tem, esse daí ele entra na mente, ele começa a te consumir. Como que ele vai consumir? Se você perceber, a todo momento que você for fazer alguma coisa, o seu pensamento te traz a lembrança a hora que aquela pessoa, de uma certa forma, falou, te ofendeu. E aquilo começa a tomar conta dos seus pensamentos ao ponto de você não conseguir, às vezes, achar um defeito de um outro carro. Por quê? Por conta da indignação que você está fazendo de tudo e a pessoa está desconfiando de você. Então, quando você começa a fazer um negócio, quando menos espera, você é surpreendido com a sua mente, aquela pessoa atacando você. Então, assim, você ter, né, você conseguir de uma certa forma emocional, você fazer esse controle, Eduardo, é fácil você conseguir tirar isso da cabeça? Não, não é. Não é, porque tem algumas coisas que na mente você não consegue controlar. Então é por isso que você vai tratando ali dia após dia, você se alimentando, você buscando, né? Você se blindando, você entendendo por que às vezes a gente procura tratar, por que a primeira aula que a gente coloca lá no programa da Mecânica da Mente fala da mudança de mentalidade, para trazer informações que às vezes o dono da oficina não tem ciência. Ele não tem a mínima noção. Então isso já vai ajudando. Né? A gente já ajudou donos de oficinas, né? Que nem no caso, para ele não explodir com o cliente. Né? Teve um aluno que ele pegou, ele mandou vários áudios para mim, eu ouvi. O que aconteceu? Teve um problema no carro, ele tinha executado o serviço, mas ainda não tinha solucionado em 100%. Até então ele estava negociando com o marido, só que do nada me aparece a esposa, né, criticando ele, criticando o serviço dele. Ele foi tentar explicar, aí ela não deixou ele explicar. Né? Então, assim, aí eu tinha instruído ele. Eu falei, se a mulher, dependendo do estado emocional que ela tiver, aí eu falei, não joga pérola para porta. Não gasta tempo querendo explicar, porque a pessoa ela já veio fechada. Qualquer coisa que você falar, ela não vai aceitar. Então, assim, vê o que é que dá para fazer, toma a decisão e tira o carro da oficina. Não fica se amarrando nisso, porque, assim, você não vai conseguir mudar, porque a outra pessoa que está do outro lado também não vai se permitir. Então, William, essa questão emocional dentro da oficina mecânica, ela afeta diretamente, afeta muito forte, porque para você fazer um diagnóstico de uma suspensão, de um barulho, para você fazer um diagnóstico de injeção, às vezes para você fazer um diagnóstico de um vazamento de água, de um vazamento de óleo, às vezes exige muito da capacidade técnica do dono da oficina, assim, mas da mente dele para pensar. Então isso, de uma certa forma, sobrecarrega muito. Então, assim, o dono da oficina ele tem que entender. Muita gente acha que o corpo, né, o físico ou o mental, ele é separado do físico. Né? A mente é uma coisa, o corpo é outra. Não, está dentro tudo do mesmo conjunto. É que nem a estrutura organizacional da oficina. Não adianta você achar que é só você arrumar carro que vai resolver. Não, tem todo outros setores. A oficina é um corpo, como nós também somos um corpo. Cuidou disso daí, tá ciente, tá compreendendo que isso daí é passivo, né? É o que às vezes a gente fala, bem-vindo ao jogo. Então, se eu quero ser um empreendedor, se eu quero ser um dono de uma empresa, eu vou ter que entender que vai ter jogo, vai ter dia que vai ser extremamente hard, vai ser extremamente pesado no diagnóstico, né, para você atender um cliente, para fazer várias situações. E você tem que estar respirando, tem que estar com a cabeça no lugar para isso. Quando já chega num ponto também que já descamba, William, quando já, o descamba, eu acho que é
qual que é o termo que eu falo de descamba? Para utilizar uma palavra correta. Quando já perde o controle, pronto. Desandou, né? Desandou. Quando já chega num ponto que perde o controle, o dono da oficina ele já vai tratar mal o colaborador, ele já vai tratar mal, né, o fornecedor, ele já vai tratar mal o cliente. Então, assim, já vira aquele efeito dominó. Então, é necessário ter a inteligência emocional, começar a consumir um pouco de conteúdo relacionado a isso, né? Até o momento que a gente vive, o momento político, você tem que estar por dentro das informações que você faz parte de uma sociedade, você tem que estar, né, por dentro do que é que está acontecendo, porque de uma certa forma, até do jeito que está andando, pode afetar e afetar muito, mas o que é que você pode fechar essa porta e tentar um plano de ação para sempre buscar uma melhoria, uma forma de se sobressair, né? Não pode afetar tanto. E vai ser afetado, às vezes pode acontecer. Uma pandemia afetou diretamente. Não tem como. Né? Você não consegue controlar isso. Mas o que você vai conseguir controlar é o que fazer. Não é fácil, né? Tem alguns métodos aí que algumas pessoas precisam utilizar, né? Mas precisa estar ciente. Edu, então, beleza. Beleza. Agora, agora, quando você tem a oficina organizada, a sua oficina está te dando lucro, como que isso aí não vai deixar você ficar afetado com isso? Com essas coisas, com esses fatores externos que podem acontecer e podem afetar. Você tem uma oficina que você trabalha nela, mas ela está organizada, você confia nos colaboradores, você pode sair da sua oficina para fazer qualquer coisa, você tem lucro, você tem o dinheiro para pagar o melhor plano de saúde que você precisar, passar em qualquer médico que você quiser passar, ou até mesmo fazer uma terapia muito simples, que é se afastar da oficina um tempo e ir lá para fazer um hobby que você gosta muito, para desestressar, Tirar férias. tirar férias. Como que a organização e o lucro da oficina afeta esse lado? Aí afeta de forma positiva, né? Porque quando você tem ela organizada, você consegue ter um controle melhor, você consegue, de uma certa forma, aí entra no ponto crucial, tomada de decisão. Aí é onde você consegue fazer, tomar as decisões da maneira mais correta, né? Você tem ali as pessoas, tem as coisas que funcionam, você vai conseguir instruir como é que deve agir em determinadas situações. Né? Tanto que você sabe muito bem que quando acontece alguma situação de risco dentro de um avião, né, qual que é o pedido que eles fazem? Primeiro você vai colocar a máscara em você para depois você ajudar alguém, né, que está precisando de ajuda. Nunca você primeiro ir lá e você querer já sair ajudando para depois você se ajudar. Então, assim, o dono da oficina, quando ele tem a oficina organizada, ele já vai ter também a capacidade de poder instruir e direcionar da melhor maneira possível. E outra, ele sabe a hora de pular fora, né? Ah, tá começando a chegar num ponto aqui que tá meio, né, complicado. E aí ele consegue tirar umas férias, ele consegue sair, ele consegue praticar um hobby. Ele tá ciente que ele precisa meter um off na mente dele. Ele está ciente de que ele precisa. Então, o fato principal, o ponto principal aí que ajuda muito quando você tem uma oficina que vale muito a pena você organizar a oficina é isso. Né? Você saber que, primeiro, você sabe quem você é. Primeiro, você sabe a empresa que você tem. Terceiro, por mais que às vezes aconteça alguma coisa, você sabe o procedimento que você aplica. Todos dentro da empresa sabem como é executado o serviço. Todos ali sabem a cultura que vive, o trabalho que é para você cuidar muito bem do cliente. Então, quando às vezes um cliente, de uma certa forma, quer tentar atacar, você já sabe quem você é, né? Que é a questão lá da crença de merecimento, né? A crença de merecimento, assim, é você saber quem você é. Então, o fato de eu saber quem eu sou não vai me afetar tanto. Não vou falar, não vai te afetar. Lógico que vai, que você ficar chateado. Mas assim, não vai te afetar tanto ao ponto de você perder o controle para ter mais coisas. Então, quando você tem uma oficina organizada, que ela tem um lucro bacana, você vai conseguir fazer isso que você falou, William. Às vezes fazer uma terapia, buscar uma ajuda. Muita gente fala assim, vai buscar uma terapia, o cara tá louco, o cara tá isso, o cara tá aquilo. Não. Né? Se tem a possibilidade de fazer isso, é muito benéfico e acaba ajudando.
né? Se você for ver, donos de grandes empresas praticam isso daí, é o que tem ajudado a manter a performance em alta. Né? Se você for ver a história do Abílio Diniz, você vê o quanto ele conta, o quanta terapia ele faz, processo de coaching o cara faz. Para quê? Para poder se manter ali com uma alta performance. Então, o dono da oficina, por isso que vale muito a pena organizar a oficina, porque aí você vai conseguir fazer justamente isso. Você também vai ter a sua máscara de oxigênio, William, para você poder ajudar ali, né, numa situação dessa, ou num questionamento, uma situação que é totalmente controversa aí dentro da oficina, você vai poder ensinar o colaborador como lidar com essa situação. Né? O fato de eu ter falado ali que o cliente me consumiu ao extremo ontem. Depois eu falo para eles que eu faço. Agora você vem aqui, ó, dá uma olhadinha aqui como eu conversei com o cliente. E aí eu vou mostrando todas as conversas, os áudios. Ó, tá vendo nesse ponto aqui? Eu fiz assim, assim, assim. Aí você vai ensinando eles por quê? Porque se eu tenho a oficina organizada, e graças a Deus isso acontece, eu posso sair, essa situação pode acontecer quando eu não estiver aqui. E se eles não estiverem preparados, o que vai acontecer? Caos total. Pode dar porcaria. Né? Então, assim, tem que preparar não só para o dia bom, tem que preparar para o dia mal também. Porque até a própria Bíblia fala a respeito disso, né? Que é para considerar, se é para considerar, está sujeito a acontecer. Então, quando você tem a oficina organizada, quando você tem um lucro bacana, você consegue ter uma série de ações e você consegue ter mais inteligência emocional para poder dosar a situação. William, deixa eu só fazer abrir um parênteses aqui rapidinho. Tem um rapaz aqui que tem uma oficina e através do Samuel lá da Motu, o cara, ele falou assim, esse cara ele entende de um determinado carro, não vou nem falar a marca, que senão pode ser que alguém possa conhecer ele, ou talvez se ele assistir isso daqui, né, ele pode até se identificar, mas eu, de uma certa forma, vou estar falando pro bem dele também. O que aconteceu? O Samuel falou assim, vai lá falar com esse cara aqui. Só que ele falou, toma cuidado, porque o cara, ele é bem ignorante. Se você não souber falar com ele, o cara, para ele mandar você ir para aquele lugar, não cuida muito não. Aí, como eu precisava muito, eu fui lá. Só que aí eu já fui trabalhando, né? Cheguei lá, tal, não sei o quê. William, eu não consegui ficar na oficina do cara meia hora. Eu deixei quieto de ver o defeito do carro, porque o cara era aquela pessoa que andava com a nuvenzinha negra em cima da cabeça dele. Então, assim, você ia conversar, opa, e aí, tudo bem? Beleza? Aí, né? Beleza nada, mano. Tô cheio de BO aqui, cheio de porcaria para resolver. Já começava desse jeito. Então, assim, você vê que o cara, assim, a face dele, você já via a expressão. E ele reclamava de cliente, reclamava de não sei o quê, reclamava de não sei o quê, do colaborador, tratava mal o colaborador. Meu, assim, foi me dando uma agonia, porque a energia do lugar estava tão carregada, tão pesada, que assim, ele falou, não, peraí que eu vou te ajudar aí para você ver esse negócio aí e tal. Não. Aí eu esperei um pouco, ele fazia um teste, saía, não sei o que, reclamava. Aí eu falei assim, velho, eu vou dar um pulo lá na oficina. Eu não consegui ficar lá, não foi porque estava difícil de achar, não, porque o ambiente estava extremamente carregado. Então, assim, às vezes eu vejo alguns clientes igual, né, um rapaz que a gente atendeu semana passada, que o cara chegou e falou, e não é o primeiro que fala, pô, aqui tem uma energia boa, meu, é um negócio legal, você se sente bem aqui. E da mesma maneira que ele sente isso, é o que eu fui lá na oficina do cara e eu senti um clima totalmente carregado ao ponto de eu não conseguir ficar meia hora dentro da oficina do cara. Então você vê como isso, de uma certa forma, às vezes o dono da oficina não está percebendo que o ambiente dele não é um ambiente legal e ele precisa mudar isso aí. Como que vai mudar? Vai partir dele. É bem isso que eu ia saber, perguntado. Por onde começar, então, a organizar a oficina para que ela não acabe com a sua saúde, tanto física quanto mental? A sua saúde não. Por onde começar a organizar a oficina para que a oficina do dono de oficina não a consuma para afetar a saúde física e mental dele? De uma maneira muito clássica, né? De uma maneira muito lógica. Nós trabalhamos com um veículo, né? A gente trabalha com componentes que a gente sabe que se for utilizado de maneira severa e não fizer a manutenção correta, o carro ele vai dar pau.
Se você ficar muito tempo sem trocar um óleo do motor, vai dar problema, né? Então, assim, a gente já trabalha com algo que, se for exigido extremamente e não fizer a manutenção devida, vai dar pau, vai dar problema, vai parar, vai quebrar. O dono da oficina também é a mesma coisa. Se ele começar a entrar num ritmo, num ciclo muito forte, muito acelerado, vai dar pau também. Como que dá para fazer isso? Como que dá para melhorar, velho? É diminuindo o ritmo, é entendendo que de uma certa forma precisa de ajuda. Hoje, se você for olhar na internet, né, tem bastante conteúdo aí que faz com que você dê uma respirada. Pronto, um outro ponto, a parte espiritual, né, oração, né, você se conectar com o Criador, você se conectar com a sua família, você fazer uma série de situações que dá para iniciar, William, né? Esse daí, pronto. Outra coisa muito boa que também o dono da oficina já dá para fazer, começar a fazer uma caminhada, uma atividade física, né? Quantos donos de oficina são altamente sedentários? Entendeu? Se você tirar ali por dia ali, ou pelo menos uma, duas vezes na semana, fazer uma caminhada de meia hora, 40 minutos, isso aí já vai ajudar o seu corpo a começar a trabalhar de uma outra maneira para oxigenar o seu cérebro e você ter melhores tomadas de decisão, né? Então eu levo muito isso a sério, eu gosto muito. Às vezes até eu vou levar carro de cliente, às vezes é uma distância um pouco longa, eu falo, não, não precisa ir me buscar não, eu volto a pé. Eu volto fazendo uma caminhada ali, por quê? Porque eu sei que o meu corpo precisa, né, dessa circulação para oxigenar o cérebro e eu conseguir melhorar a minha performance na tomada de decisão. Então, assim, fazer uma caminhada, se conectar com o Criador, se conectar de forma espiritualmente, né? Leitura aí, ou ouvir alguma coisa a respeito aí de espiritualidade para trazer. É um dos pontos também que eu utilizo muito, né? Eu gosto muito de devocional, eu gosto muito de ouvir pregação, né? Alguma coisa assim que vai me ajudar no meu dia a dia. E assim, quantas vezes, às vezes, logo cedo você ouvir um devocional, você ouvir um versículo do qual você possa se conectar com Deus e que ali ao longo do dia você vai utilizar aquilo. Então é o próprio Deus, às vezes, te preparando para um dia que você vai ter. Então, quando você entra preparado, sempre é muito melhor. Então, isso daí, William, acho que é um start aí para o dono de oficina já começar a pensar e começar a praticar. Já. Boa. E, bom, para a gente encaminhando aqui, só antes, rapidinho. Se não começar a mudar, o que vai acontecer? Pois bem, William. Se não começar a mudar, aí vamos trazer a realidade, né? Alguns meses atrás, aqui em Osasco, teve um dono de oficina que ele se suicidou, ele se matou. Pois bem, né? Passando por uma situação complicada, não pediu ajuda, infelizmente, ele mesmo tirou a própria vida. Então você vê ao ponto que às vezes você, mas esse é fraco. Tem que entender que as pessoas, cada um tem uma reação diferente, baseada em cima do problema que está vivendo, né? Então, não vou falar que foi por causa da oficina, não sei, né? Mas, assim, se você for analisar, às vezes, dependendo da situação que você pode passar na oficina, você pode chegar até o ponto de você querer tirar a sua própria vida, né? Outro ponto, se não parar, não respirar, aí vai bater, vai travar o motor, né? Vai trazer sérias consequências. Você falou do negócio, problema psicológico ali, problema da mente. Se você se envolver demais, ele vai trazer problemas físicos, né? Então, isso daí ele pode te trazer um problema sério de saúde. Conheço donos de oficina que não cuidou dessa parte, exigiu, e aí o prazo de validade chegou no fim. Foi até antecipado, né? Sabe aquele fluido da transmissão que era para trocar com 80, mas você tem que trocar com 60, por causa do uso severo? É o que aconteceu com esse rapaz. Hoje ele tem um problema muito grave ali, né, físico, problema de saúde. E assim, eu gostaria até de citar, mas é melhor até segurar, porque eu já cheguei até a ouvir donos de oficina que chegou ao ponto de ficar tão estressado mediante a problemas da oficina que chegava até problemas, né, de intimidade, não conseguia mais ter relações com a esposa.
né, não conseguia mais ter uma vida social. Então, assim, se entender, é altamente grave isso, William. Né? Ele é tipo que nem jogador de futebol. Né? Não adianta achar que o cara vai jogar até 60, 70, 80 altos ali, que não vai. O Don Dolcina, se ele não parar também, ele não vai desempenhar durante um bom tempo aí, porque a estrutura física dele vai estar comprometida. Então, o que fica a dica é para, pensa, respira e vê a situação que você está vivendo e não segue, não. Né? Vê aí, né? Entra para a mecânica da mente, que tem bastante coisa legal lá para poder estar desfrutando. Então, você vê lá, né? O pessoal lá se empolgou do grupo agora e vai que vai, né? Eu não vi o grupo ontem depois das 7, porque meu horário para essas coisas é das 7 às 7. Muito bem. Du, para a gente encerrar então, qual que é a nossa frase do podcast? Descer? Já vou. Descer? Já vamos a frase? Ah, pode ser, né? Para, desce, né? A frase é para, faz uma análise, né? Uma autoanálise, né? Faz um diagnóstico de você mesmo, meu professor. Faz uma autorreflexão aí. Deixa de passar o scanner, né, no carro dos outros e para e faz um diagnóstico de você mesmo. Vê como é que tá. Pede ajuda, levanta a mão, pede ajuda, grita socorro, né? Porque nos grupos de WhatsApp você não vê falando isso. Então a reflexão é: para, faz uma autoanálise, reflita. Se precisar de ajuda, peça. Beleza. Falando de ajuda, agora você vai fazer o quê? Ajudar todo o time com o café da manhã. Exatamente. Vou lá. Tá, vou lá Beleza, gente? complementar a carga da minha bateria, que é muito bom tomar café lá depois. Exatamente. Gente, quero agradecer a todo mundo que esteve presente aqui no podcast de hoje, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E, como eu falo, começar a falar mais no começo disso. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema que você quer saber de como ajudar você a organizar sua oficina e lucrar mais, manda aí pra gente. Beleza? Exatamente. Fechou. Gente, obrigado, bom dia e boa quinta-feira para todo mundo. Valeu, dono de oficina. Não esqueça de fazer essa autoanálise aí. Respira, olha direitinho aí. Se não está acelerando demais aí, se não está tendo algum problema nesse motor aí do seu coração ou da sua mente. E pare e reflita, certo? Ótimo dia para vocês. Deus abençoe. Vamos que vamos. Até a próxima.